criança não brinca, o que eu vou fazer? Esse é o Pode Criar, eu sou Michele Costa, estou aqui com esse quarteto, né? Nosso quarteto para falar sobre essa questão. E aí, ó, a gente até respira fundo. Quem nunca viveu isso, né? Aquela criança que... O que acontece para que a criança não brinque? A criança que não brinca, né, principalmente, né, são crianças normalmente que têm uma etiologia aí de autismo, às vezes ela fica usando objetos de forma repetitiva ou estereotipada, ou ela não tem ainda orientação social, motivação social para que ela interaja, né? O brincar, ele é intrínseco do desenvolvimento, mas crianças que têm a etiologia de autismo, normalmente elas têm mais interesse em objetos do que o brincar, porque o brincar, ele é relacional. Só que a boa notícia é que a gente pode construir o brincar. A gente pode ensinar a brincar. Brincando, né? Então, a criança que não brinca, a primeira questão é, ela pode aprender, ela vai aprender o passo a passo de construir esse brincar. E começando, de onde ela faz? Alguma coisa essa criança faz. A gente precisa ter um olhar muito refinado, porque às vezes a gente olha pro todo, né? Ah, não, ela não brinca de nada, ela não se interessa por nada, ela não faz nada, né? E alguma coisa essa criança faz. Observa gente. que... Deixa eu dar um exemplo de uma supervisão que eu estava dando para um grupo de terapeutas, e aí elas falaram que o único reforçador que essa criança tinha eram comestíveis. Aí eu falei assim, gente, mas não é possível. Será que é só isso mesmo? Vamos sempre levantar essa dúvida. E aí eu tive muita sorte nesse dia da supervisão, porque a psico tinha acabado de fazer uma visita domiciliar. E aí eu perguntei para ela, quando você chegou lá, o que você viu? Me descreve o ambiente. Se tinha alguma coisa espalhada no chão, se tinha brinquedo, quais os brinquedos estavam fora do lugar, se tinha brinquedo quebrado, enfim. Pedi ela pra me relatar isso. Ela foi me relatando muitas coisas. Só que essa criança, ela tinha interesse, não era um interesse restrito dessa criança, mas ela tinha interesse por alguns objetos, né? Por alguns brinquedos. Então, a gente pode começar desse repertório, sabe? O que a criança manipula, nem que seja assim, ó. E às vezes, gente, ela não tem interesse em nada, mas ela tem interesses sensoriais. Às vezes ela gosta de se movimentar, ela gosta de correr, e eu vou começar a ampliar esse brincar com isso. Eu posso correr com ela. Eu posso correr com ela e daqui a pouco eu tô olhando 1, 2, 3 e corre, corre, corre. E aí eu posso pegar um objeto e correr de um lado e colocar um outro objeto. Então, a criança que não brinca, eu vou do interesse dela e vou ampliar. E isso é muito importante, porque o que acontece na criança dentro do espectro? Ela tende a querer brincar muito com objetos. Sim. E brincar com pessoas é algo mais difícil. Então, se eu consigo brincar sem brinquedos e consigo buscar conexões que façam sentido, vai funcionar melhor. E a questão também envolve, a criança vai precisar aprender a brincar com seus pares. Nem sempre ela vai brincar com um objeto. Ela vai brincar de correr, de pegar, de esconder. Então, a gente precisa ensinar a brincar, né, dentro dessas outra relações. coisa que eu acho que influencia nisso, né, quando a gente ouve alguém dizendo, a criança não brinca. Às vezes, a gente já falou disso em outro podcast, então depois você vai ouvir ele, sobre a importância de entender o nível do brincar da criança. Então, às vezes, eu tô exigindo muito daquela criança e ela não vai brincar daquilo que eu tô exigindo, Outra né? coisa, assim, o que torna esse brincar difícil, esse brincar que muitas vezes ele é repetitivo. Então, vamos supor que essa criança estava aqui, né, enfileirando aqui esses objetos. A primeira questão que a gente tem que lembrar é que esse é o brincar dela nesse momento. Então, às vezes, assim, ela não brinca, ela tá só estereotipando, fazendo movimento sem função. Ok, não estamos Esse é o brincar dela. discutindo disso, né? Discordando disso. Mas a questão é, eu vou começar com isso daqui, eu vou entender que a motivação dela está em fazer isso, fazer essa ação. Isso está confortável para ela, é o que ela conhece. Então, sempre que eu tenho um brincar repetitivo, a gente vai focar em ampliar habilidades e eu vou começar pelo que ela já faz. E eu vou me tornar parceiro desse jogo até o momento que, além de enfileirar com ela, eu começo a fazer uma pequena variação. E ela vai, é claro, com o tempo, ganhando, ampliando o repertório. E aí eu ia te completando, né? Será que essa criança não brinca? Ou essa criança não brinca da forma que eu quero que ela brinque? Ah, Ou excelente. então, será que de fato essa criança ainda Polêmica não de tem, novo, né? Ó, essa criança ainda não terapeuta. tem, de fato, o repertório de brincar. Sim. E você não entende o nível de brincar que essa criança está.
Porque muitas vezes fazer isso daqui é um brincar exploratório, né? E aí eu preciso entrar dentro desse brincar. Então, muitas vezes não é a sua criança que não brinca. É você que não sabe identificar o nível de brincar da criança. A questão é, a criança, como o brincar é uma habilidade como outra qualquer no desenvolvimento, tem uma trajetória. Então, essa criança, ela tá na época de... Mesmo que ela não tenha idade cronológica para isso, é como se ela estivesse engatinhando no brincar e você queria que ela pulasse no brincar. Para ela pular, ela vai precisar engatinhar. Então, aqui eu preciso entrar no engatinhar dela para eu chegar no pular. O brincar, Esse é o nível do brincar, né? O brincar envolve todos os domínios do desenvolvimento. Então, se a criança ela tem atraso no desenvolvimento, ela vai ter atraso no brincar. Então, a gente tem que identificar onde está esse atraso. E brincar não é só brincar com objetos. Não é só brincar com objetos. brinquedos, né? Exatamente. O brincar pode ser correr, o brincar pode ser pular, O brincar é essa conexão, né? Essa alegria, é esse relação aí, né? Tanto é que a brincadeira recíproca, né? Essa brincadeira com o outro, ela tá no primeiro nível do brincar, que é o exploratório. Então eu vou explorar o meu corpo, as minhas ações com E o o outro, outro, né? Essa conexão. E aí uma das coisas também que é uma pergunta que muitas vezes a gente escuta é: não é só a relação dessa criança que não brinca, mas essa criança que não gosta de nada, não brinca com nada. O que a gente pode fazer para identificar o que a criança gosta de brincar? Observar. Observar ela. Eu gosto de observar ela no ambiente natural. Ou eu vou na casa, ou eu vou na escola, aonde essa criança fica a maior parte do tempo. E eu vou observar ela para ver o que ela faz nesse ambiente, sabe? Então, se ela tá só correndo, se ela tá andando, se ela tá balançando alguma coisa, se ela tá fazendo algum sonzinho. Então, eu tento identificar isso primeiro, para eu pensar em para ser a base, em estratégias que eu vou fazer o pareamento de estímulos. E aí vocês fazem uma avaliação de reforçadores? Sim, sempre, né? E a avaliação de reforçadores, ela vai acontecer muito com rodízio de objetos, mas brinquedos, né? Mas a avaliação de reforçadores não é só com objetos. Então, eu volto no que eu acabei de dizer, né? Então, eu preciso entender quais são os reforçadores sociais que essa criança gosta, se tem música, personagens, porque isso tudo vai ser brincadeira para ela, né? Reforçadores tangíveis e também o que vai... E que essa criança... intrínsecos, isso, né? Exatamente. Outra coisa que eu gosto de pensar também é que existem crianças com um perfil de desenvolvimento, com um atraso maior no desenvolvimento, que dificilmente eu vou conseguir encontrar alguma coisa nesse sentido, né? Algum objeto que vai ser reforçador para ela. Aí eu vou ter que fazer um condicionamento mesmo. Aí eu vou ter que trabalhar com uma estratégia mais estruturada para ensinar para parear os momentos que são reforçadores para essa criança com aquele objeto. Então, por exemplo, lembrando assim que sempre, como brincar é relacional, o primeiro procedimento é a gente se tornar reforçador para essa criança. Então, brincar exige conexão. Exatamente. Muita. Ele é conexão. Ele é conexão. E a primeira coisa é, eu vou parear o objeto com a minha presença de uma forma que essa criança vai se sentir confortável. Eu não posso deixar essa criança desconfortável de forma alguma. Senão, ao invés de aumentar o repertório, eu vou reduzir. E a rotina sem brinquedos, né? As rotinas sensórios-sociais, elas constroem um brincar. Porque ela constrói essa conexão, ela constrói essa parceria de jogo, esse prazer de estar junto, ela arranca esse sorriso. Então, ela está construindo ali esse brincar para essa criança. O sorriso é o termômetro, né, gente? Sempre, sempre. Então é isso. Se a criança não brinca, a gente precisa buscar a conexão. Esse é o nosso Pode Criar. Encerramos por aqui e até um próximo episódio.